A partir de agora você acompanha ao vivo aqui pela TV Justiça a sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde a todos, podemos nos sentar. Declaro aberta esta sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Da 29ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 3 de outubro de 2018. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma anotação a ser feita, não havendo, declaro a ata aprovada. Informo aos eminentes colegas que estão presentes neste plenário graduandos das seguintes instituições de ensino: Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium, de Lins, São Paulo, Faculdade Sul-Americana de Goiânia, Goiás e Pontifícia Universidade Católica de Goiânia, Goiás. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar com o primeiro item da pauta, ministro Luiz Roberto Barroso. E, ao encerrarmos esse item, depois eu chamarei as listas para nós darmos uma dinâmica aos processos que também estão pautados nas listas. Então, apregou para julgamento os embargos de declaração no recurso extraordinário 589.998, procedente do Piauí, sendo o relator ministro Roberto Barroso, embargante Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, embargado Humberto Pereira Rodrigues, interessado Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios e Telégrafos e similares. Ministro Luiz Roberto Barroso, Vossa Excelência tem a palavra para relatório e voto. Presidente, trata-se aqui de embargos de declaração de decisão tomada por este plenário já há alguns anos, em que ficou assim assentado na ementa, lavrada pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, demissão imotivada de seus empregados, impossibilidade, necessidade de motivação da dispensa, recurso extraordinário parcialmente provido. E aí diz Sua Excelência nos itens da sua ementa: 1. Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da emenda constitucional número 19. 2. Em atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso público, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se assim que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. E 3. A motivação do ato de dispensa, assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir. E conclui: recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a aplicação ao caso do artigo 41, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato de trabalho. Desta decisão, presidente, vieram embargos de declaração interpostos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, questionando alguns pontos do acórdão e pedindo esclarecimentos porque as instâncias inferiores da Justiça do Trabalho vinham interpretando este acórdão, segundo a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de modo expansivo e equivocado. Me chamou a atenção, presidente, que depois de interpostos os embargos de declaração,
pediram ingresso no processo, como a Miticuri, uma quantidade expressiva de empresas públicas e sociedades de economia mista, dentre as quais o Banco do Brasil, o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, o Estado do Rio Grande do Sul, a Empresa Pública de Transporte e Circulação e diversas pessoas físicas pediram ingresso igualmente como assistentes simples. Eu indeferi os pedidos de ingresso como a Miticuri por extemporâneos, mas me chamou a atenção o fato de que a decisão estava produzindo polêmica na sua aplicação concreta pelas instâncias inferiores. E por essa razão, eu sobrestei os processos que tratam da matéria até a definição desses embargos de declaração. Há 3 questões, presidente, eu destaquei para apreciarmos aqui inicialmente relativamente aos embargos de declaração. A primeira delas é a arguição de que não foi fixada uma tese de julgamento e o pedido de que se fixasse a tese de julgamento para orientar os tribunais inferiores. E, de fato, o Código de Processo Civil, tanto o de 73 quanto o Código Fux, prevêem expressamente que, nos casos de repercussão geral, a súmula da decisão sobre a repercussão geral constará da ata que será publicada no Diário Oficial e valerá como acórdão. Eu penso que no sistema de precedentes que o novo Código instituiu, a fixação da tese é muito importante para separar o que seja a ratio decidendi do que seja apenas obter dictum, ou seja, do que seja a razão de decidir, do que sejam comentários incidentais feitos para ilustrar a argumentação. Portanto, presidente, eu estou acolhendo o pedido aqui para propor a fixação de uma tese, o que farei ao final. Porém, antes de fixar a tese, há algumas questões que eu penso que nós precisemos debater, porque para fixar a tese é preciso ter claro o que seja o efetivo consenso do tribunal. Portanto, eu começo com um breve capítulo sobre os limites da expansão subjetiva desse julgamento. E eu observo, presidente, porque considero importante, que na origem, o TST decidiu o seguinte: esta é a ementa do acórdão impugnado. Recurso de revista. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, dispensa imotivada. Os privilégios de imunidade tributária e pagamento dos débitos trabalhistas pelo sistema do precatório judicial conferidos à AST resulta na subtração da essência do poder potestativo, posto que a equiparação ampla da empresa à fazenda pública deve alcançar também as restrições a ela imposta quanto à forma de despedida imotivada ou arbitrária, recurso de revista conhecido e provido. Portanto, o acórdão impugnado cuidou especificamente da demissão de empregados da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, apontando a singularidade de que ela tem um regime jurídico especial, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga as suas dívidas mediante precatório. E o TST, presidente e prezados colegas, o TST aplicou na solução do caso uma orientação jurisprudencial sua de número 247, que tem a seguinte dicção no item 2, que foi o item aplicado. Diz o item 2 da OJ 247. A validade do ato de despedida do empregado da empresa brasileira de Correios e Telégrafos está condicionada à motivação por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado à fazenda pública em relação à imunidade tributária e à execução por precatório, além das prerrogativas de foro, prazos e custas processuais. Portanto, presidente, a decisão de origem
e o núcleo essencial da decisão do ministro Ricardo Lewandowski assentaram, sem margem de dúvida, o seguinte entendimento: a empresa brasileira de Correios e Telégrafos tem o dever de motivar os atos de dispensa sem justa causa de seus empregados. Esse é o ponto em relação ao qual houve, penso eu, absoluto consenso no plenário deste tribunal. No julgamento, todavia, presidente, alguns ministros comentaram que a demissão de quaisquer empregados de empresas públicas prestadoras de serviços públicos deveria ser motivada. E outros comentaram que a demissão de qualquer empregado de empresa pública e sociedade de economia mista, seja prestadora de serviço público ou não, deveria ser motivada. Portanto, houve obter dicta ao longo do julgamento, mais expansivas as manifestações do que o objeto do julgamento. Da leitura dos votos, presidente, eu extraí o sentimento de boa parte dos ministros de que, se o empregado é admitido por concurso público, a sua demissão tem que ser motivada. Mais de um ministro disse isso. E eu gostaria de dizer que eu não tenho dificuldade com essa tese. Eu não acho que essa tese seja imprecisa ou equivocada, muito pelo contrário. Mas eu vejo alguns problemas na adoção dessa tese. Dois eu destaco aqui. Então, dizia eu, presidente, muitos ministros se manifestaram no sentido de que, se for admitido por concurso público, só pode ser demitido motivadamente. Eu não tenho dificuldade com esta tese, mas vejo problemas em adotá-la neste processo por duas razões. A primeira, este não era o objeto da ação nem da repercussão geral reconhecida e, portanto, não houve contraditório nem possibilidade de participação dos interessados. No caso, não houve defesa da posição das empresas públicas e sociedades de economia mista dos 3 níveis da federação. Portanto, eu não tenho simpatia por fixar tese que alcance interesses que não foram representados no processo. Os amici curiae que pediram para entrar, todas as sociedades de economia mista, queriam discutir a extensão a elas desta tese, que em rigor não era o objeto do julgamento. Portanto, eu acho que nós estaríamos fixando uma tese com a qual eu, em princípio, concordo, mas que não foi objeto de contraditório. E, em segundo lugar, presidente, aqui muito importante, em relação aos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a decisão, tanto do TST quanto a do ministro Ricardo Lewandowski, estaria mantendo o entendimento pacífico consolidado na orientação jurisprudencial 247, que no seu item 2, que eu acabei de ler, prevê expressamente que os empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos só podem ser demitidos mediante motivação. O que acontece, porém, presidente, é que a mesma orientação jurisprudencial, no seu item 1, que não foi aplicado aqui, diz o seguinte: a despedida de empregados de empresa pública e de sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade. Portanto, se nós incluirmos esta ideia na tese, nós vamos estar modificando a jurisprudência consolidada do TST. E aí, eu penso que, se prevalecer o entendimento dessa tese mais expansiva, nós teremos que modular. Se prevalecer o entendimento da tese mais restrita, nós não precisamos modular, porque o entendimento do TST vem desde 2007. E o recurso extraordinário foi da ECT? Foi da ECT, exatamente. Foi da ECT. Portanto, presidente, ao final do julgamento, nós vamos ter que deliberar por uma tese mais diretamente vinculada ao caso, que é a minha proposta, ou uma tese mais ampla, à qual eu não me oponho se for da vontade da maioria,
Mas eu acho que nós deveríamos esperar para discutir esta questão mais ampla num processo específico com a participação das empresas interessadas e um debate público com um contraditório mais amplo. Portanto, essa é a primeira questão que, ao fixarmos a tese, teremos que deliberar por uma tese mais ampla ou uma tese mais restrita. O segundo ponto, presidente, relevante que eu destaquei, e aqui não há nenhuma contradição com o voto do ministro Lewandowski, é apenas uma especificação, porque o voto dele é expresso, a embargante, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, afirma que decisões da Justiça do Trabalho têm sido no sentido de que, ao contrário das interpretações, a delimitação do sentido e alcance do dever de motivar. E aí, digo eu, ao contrário de interpretações que, segundo o embargante, têm sido dadas à decisão, o acórdão não exige justa causa para a dispensa de empregados. Exige motivação para a dispensa sem justa causa. Isso está claro no acordo do ministro Lewandowski. Em segundo lugar, o dever de motivação cinge-se à exposição das razões pelas quais se pratica o ato de dispensa, de modo a permitir o controle de sua legitimidade. Mas não se exige a instauração de processo administrativo ou contraditório, nem enquadramento em qualquer dispositivo legal. O ministro Lewandowski, na redação do acórdão, foi expresso a esse respeito, de modo que a Justiça do Trabalho está interpretando de maneira equivocada o que Sua Excelência assentou com clareza meridiana na sua decisão. Existem 3 outros pontos, presidente, que eu penso que nós devamos esclarecer e que não são responsabilidade do acórdão, mas da interpretação que tem sido dada pelas instâncias inferiores. A primeira delas é a inexistência de estabilidade própria dos servidores públicos para os empregados da ECT. Aos empregados das sociedades de economia mista e empresas públicas aplica-se o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição, e não o artigo 37, que dá estabilidade. O acórdão diz isso claramente. Porém, há uma observação na decisão do ministro Lewandowski, que tem sido explorada nas instâncias inferiores, e é o ponto em que, no item 1, Sua Excelência averbou, no item 1 da sua ementa: os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição, vírgula, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da emenda constitucional número 19. Esta matéria, esse ponto da estabilidade anterior à emenda 19, que de fato consta do voto do ministro Lewandowski, não foi, todavia, objeto de deliberação. É uma observação que se encontra apenas no voto dele e, portanto, não há manifestação do tribunal sobre isso, de modo que eu acho que isto não integra a tese de julgamento, é apenas um obter dictum de Sua Excelência e não uma posição do tribunal. Eu estou esclarecendo isso, portanto. E no voto, tanto Vossa Excelência quanto o ministro Joaquim Barbosa, e penso que também o ministro Gilmar Mendes, expressamente ressalvaram que não havia estabilidade. Portanto, eu estou, nos embargos de declaração, esclarecendo que este ponto não foi objeto de deliberação majoritária. E um último ponto, presidente, a embargante traz à discussão quais seriam as consequências do descumprimento do dever de motivação. E aqui ela pede que o tribunal explicite que as consequências não incluem o dever de a empresa reintegrar o empregado, nem de pagar indenização correspondente a todo o período não trabalhado. E eu aqui estou dizendo que o acórdão também não tratou deste assunto e que esta é uma matéria que tem que ser decidida nas instâncias inferiores, como é que vai se dar a indenização. Depois, se chegar aqui por recurso, nós eventualmente apreciaremos se esta for uma questão constitucional. Portanto, eu não estou provendo os embargos nesse ponto, mas estou esclarecendo que o tribunal não disse que tem que reintegrar
nem o modo como tem que indenizar. E, por fim, pede que nós esclareçamos a questão de se poder ou não despedir o empregado que tenha se aposentado voluntariamente, e eu também esclareço aqui que esta matéria não foi objeto de julgamento. Portanto, presidente, eu estou concluindo o julgamento propondo a seguinte tese. Ante o exposto, voto pelo parcial provimento dos embargos de declaração da AST, de modo a se fixarem as seguintes teses de julgamento referente à repercussão geral. 1. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos, por sua natureza de prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga as suas dívidas por precatório, tem o dever de motivar os atos de dispensa de empregados. E 2. A conciliação da natureza privada dos vínculos trabalhistas com o regime essencialmente público reconhecido à AST impõe a exposição por escrito dos motivos ensejadores da dispensa sem justa causa, não pressupondo a instauração de processo administrativo ou a abertura de contraditório prévio. Esclareço, por fim, portanto, essa é a tese, e concluo. Esclareço, por fim, tendo em vista os pedidos formulados pela AST, que não integram o escopo da presente repercussão geral, os seguintes temas. 1. Estabilidade de empregados públicos em período anterior ao advento da Emenda Constitucional 19. 2. As consequências práticas de eventual dispensa imotivada praticada em período que já se exigia da AST o dever de motivação. E 3. A validade ou não dos atos de dispensa sem justa causa fundamentados na circunstância de um empregado já se encontrar aposentado. Portanto, presidente, a minha tese que eu proponho para julgamento são esses 2 itens que li e que passarei a Vossa Excelência, e gostaria de reiterar que a tese, digamos, alternativa, que eu acho que está em obter dictum no voto do ministro Lewandowski, eu não divirjo dela, mas acho que nós não deveríamos afirmá-la como tese desse julgamento. Mas, se por acaso for esse o entendimento da maioria, eu reajusto. Mas aí acho que teríamos que modular, porque seria uma modificação de jurisprudência que já vem de longe. Portanto, é como voto, presidente, e aí, se a maioria me acompanhar, eu passo a tese a Vossa Excelência. Pois não. Presidente, apenas uma ponderação. É que, no caso concreto, a jurisdição se esgotou. E se esgotou, inclusive, com uma tese. A época em que nós julgamos o recurso extraordinário, mesmo sob a repercussão geral, não era comum editar-se tese. Mas o que ocorreu na sessão administrativa realizada em 9 de dezembro de 2015, decidiu-se que os relatores daqueles recursos extraordinários e redatores dos acordos em relação aos quais não fora editada a tese, os relatores encaminhariam tese. E o ministro Ricardo Lewandowski encaminhou uma tese. E a tese, a meu ver, é uma tese enxuta, que não permite elucubrações, não permite dúvidas maiores. O que encaminhou Sua Excelência? Que os empregados públicos das empresas públicas e sociedade de economia mista não fazem jus à estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal, mas sua dispensa deve ser motivada. Vamos retificar
nos embargos declaratórios, sem pedido específico a respeito, a tese que foi encaminhada pelo relator e redator do acordo, não dou esse passo, presidente. E não dou esse passo porque primo muito pela segurança jurídica. Caso contrário, a insegurança agraçará, né? Eu próprio, né, me debrucei sobre processos que foram julgados no plenário sob a minha relatoria e considerada a repercussão geral e encaminhei entendimentos. Quem sabe teremos também embargos declaratórios e, julgando embargos declaratórios, fugindo ao objeto dos próprios declaratórios, passaremos a rever essas teses. Portanto, não é o caso de prover-se os embargos declaratórios para, em substituição à tese que prevaleceu e que se coaduna com o julgamento verificado, ter-se a elaboração de outra. Eu simplesmente desprovejo os embargos declaratórios e sinto muito à vontade em fazê-lo, porque fui voto vencido quando do julgamento do extraordinário, entendendo que não poderíamos mesclar dois sistemas, né, e termos uma solução intermediária, não reconhecendo a estabilidade, mas determinando a justificativa quanto à rescisão do contrato de trabalho. Desprovejo simplesmente os declaratórios. Ministro Marco Aurélio abre divergência no sentido de desprover os embargos. Como vota o ministro? Posso só fazer um breve comentário, entendendo o que diz o ministro Marco Aurélio, é que na sistemática anterior, normalmente o relator trazia o seu voto já com a sua ementa e quando prevalecia a posição do relator, ele utilizava a sua ementa. O que ocorreu aqui, e ocorria com alguma frequência, é que o voto do relator tinha alguns pontos que não tinham sido objeto de deliberação específica. Por isso que nós passamos a ter a necessidade da fixação da tese. Portanto, o que claramente foi deliberado no acórdão do ministro Lewandowski foi relativamente à ECT. A questão da estabilidade anterior à emenda 19 não foi objeto de deliberação e a questão das empresas públicas e sociedades de economia mista em geral foram obter dicta de diversos ministros, mas também não foi objeto de deliberação. Foi esse o ponto que eu quis destacar. Senhor presidente, eu como relator do RE gostaria de ter a palavra. Pois não, sem dúvida. Eu agradeço ao ministro Marco Aurélio, eu confesso que nem me lembrava de ter formulado essa tese a partir de uma determinação do Deixa eu dizer uma coisa em favor de Vossa Excelência. O ministro Lewandowski votou, o ministro Joaquim Barbosa pediu vista e o processo voltou 3 anos depois e, portanto, ficou um pouco embaralhado mesmo. Pois é, o que eu me lembro, de fato, é que eu reuni minha equipe e fiz um esforço para que nós formulássemos teses em todos os processos dos quais eu fui relator e acabei encaminhando à presidência. A presidência publicou no Diário Oficial. A tese que o ministro Marco Aurélio... comissão que foi pois criada, é isso, exatamente. Foi uma deliberação em sessão administrativa e todos nós procedemos dessa forma, encaminhamos teses que foram publicadas no Diário Oficial para conhecimento geral. Agora, vamos rever essas teses? Agora, eu de fato aqui, porque eu penso que nós temos que chegar a um consenso, agradeço muitíssimo a intervenção do ministro Marco Aurélio, sempre zelando pelo rito apropriado a ser seguido por esse plenário. A principal objeção do ministro, na verdade, não é uma objeção, a principal ponderação que o ministro Luiz Roberto Barroso faz é que essa decisão, a meu ver, creio que não estou errado, essa decisão deve cingir-se apenas à empresa brasileira de Correios e Telégrafos, apenas isto. Como na tese que eu propus, eu fui um pouco mais extensivo, no sentido de dizer, os empregados públicos das empresas públicas e sociedades de empresa mista
não fazem jus à estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal, mas sua dispensa deve ser motivada, porque eu sempre entendi, o plenário entendeu também, quando se faz um processo seletivo ou um concurso público de ingresso, é preciso que a demissão siga inversamente o mesmo rito, ainda que aproximado. Na emenda que eu propus, e o ministro Barroso fez a gentileza de lê-la, naquela parte que fica em letras capitais, eu digo o seguinte: empresa brasileira de Correios e Telégrafos, demissão imotivada de seus empregados, impossibilidade, necessidade de motivação da dispensa, RE parcialmente provido. Talvez, ministro, pudéssemos conciliar essa minha primeira posição, agora generosamente recordada pelo ministro Marco Aurélio, e a posição de Vossa Excelência, e restringirmos a tese apenas ao que foi discutido especificamente dos autos, que era a situação da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E aí ficaríamos assim, aproveitaríamos talvez o que eu consignei, dizendo apenas que a decisão se cinge à empresa brasileira de Correios e Telégrafos, e no mais, como Vossa Excelência bem assentou, nós rejeitamos os embargos simplesmente porque tratam de matérias que não foram discutidas adequadamente aqui. Mas, ministro, pois não. Nós estaremos atuando de ofício. Bem, não, houve embargos... Não há pedido da... se eu puder, presidente... Se eu puder, muito embora, muito incomodado o relator, se eu puder utilizar a palavra... Ouvi-lo depois. Muito prazer. Não, é que Vossa Excelência, de certa forma, no voto fez uma observação que entendi indelicada quando eu me dirigi à presidência para tratar de um assunto que diz respeito a julgamento que seria realizado no plenário, né? Nada surge sem uma causa, daí a minha reação, presidente. Digo, presidente, o objeto é único dos embargos declaratórios. O que pede a empresa, né? Pede a empresa, e aí contraria o que contido na tese elaborada pelo ministro Ricardo Lewandowski, né? Que o tribunal esclareça que ela não motivando o rompimento do vínculo empregatício, né, não fica ela, por isso, obrigada a reintegrar, a pagar a remuneração do período de afastamento do prestador dos serviços. É esse o objeto. Ela não ataca em si, né, a latitude da tese elaborada, no que englobou outras empresas públicas e sociedade de economia mista. Cinjo-me ao pedido porque me defronto com um processo em que nós temos uma relação processual subjetiva, cinjo-me ao pedido para, no caso, desprover os embargos declaratórios. Eminente ministro Marco Aurélio diverge em razão do objeto que Sua Excelência vê. Agora eu prometo, presidente, não me dirigir mais a Vossa Excelência, né, levantando da cadeira para tratar de qualquer processo que esteja na bancada para julgamento. Falarei sempre ao microfone. Ministro Luiz Roberto Barroso, gostaria de fazer uso da palavra. Não, eu só esclareci que houve pedidos de esclarecimentos diversos nos embargos de declaração e uma ação cautelar pedindo a suspensão, e houve todos os ingressos de sociedades de economia mista dizendo que estariam sendo afetadas por uma decisão sem terem participado do processo. Por isso que achei próprio prestar o esclarecimento. Presidente, me permite a palavra. O ministro Gilmar Mendes costuma dizer que nós devemos evitar devolver uma bola quadrada para a sociedade. E eu estaria disposto, então, a conciliar, digamos assim, a minha posição anterior com esse aperfeiçoamento sugerido pelo ministro Barroso, no sentido de dizer que essa nossa decisão se cinge apenas à empresa brasileira de Correios e Telégrafos, embora a ratio decidendi de nosso voto e a manifestação de vários ministros da Corte, à época, naquilo que o ministro Barroso está chamando de opter dicta,
na verdade, confirmaram esta ideia central de que se alguém é admitido numa empresa pública de economia mista ou até uma subsidiária por meio de um processo elaborado de seleção ou até de concurso público, eventualmente, concurso público amplamente considerado e não simplesmente admitido pelas regras da CLT, a demissão deve ter seguido o processo inverso, deve ter uma motivação mínima para evitar, evidentemente, perseguições de natureza política e ofensa, como está no meu acórdão, na ementa, ofensa aos princípios da impessoalidade e da isonomia. Então, até o ministro Barroso gentilmente me consultou antes de proferir o seu voto, e eu acedi no sentido de que estaria concordando em limitar a conclusão desta nossa decisão apenas à empresa de Correios e Telégrafos e permitindo que as demais empresas públicas e de economia mista, eventualmente possam, no futuro, vir ao Supremo Tribunal Federal e pleitear, justamente com base na ratio decidendi do nosso acórdão, uma solução semelhante. Então, como relator, me pronuncio nesse sentido, mas agradecendo a intervenção sempre oportuna do ministro Marco Aurélio e que, num certo sentido, vem em meu apoio para manter aquilo que elaborei no esforço que fiz juntamente com meus colaboradores do gabinete. Mas eu acho que o tribunal aqui precisa esclarecer a sociedade. Precisa devolver bolas redondas, como diz o ministro Gilmar Mendes, e não quadradas. Eu agradeço a sua gentileza. Eu só gostaria de dizer que, por designação de Vossa Excelência, eu me tornei o relator. Quando Vossa Excelência foi para a presidência, Vossa Excelência redistribuiu para mim. Então, agora, o abacaxi ficou na minha mão mesmo. Não, Só para fins de contagem de voto, Vossa Excelência, então, acompanha o relator. Eu diria o seguinte, acompanho neste sentido, dizer... Quanto à tese que Sua Excelência formula. Não, restringindo apenas a decisão à empresa brasileira de Correios e Telégrafos, dizendo que não é possível uma decisão imotivada de seus empregados, que há necessidade de motivação, como na primeira parte aqui da minha ementa, e no restante eu simplesmente rejeito os embargos, porque entendo que essas questões não foram decididas. O relator reajusta, porque... o provimento só para fixar a tese limitada, tudo mais rejeitado com os esclarecimentos que a gente está prestando. Os esclarecimentos ficam como um opter dictum também. Portanto, quer dizer, não é nem reajuste, porque a minha tese já é exatamente isso que o ministro Lewandowski... Eu peguei da tese do ministro Lewandowski o que eu considerei o sumo do julgamento. Portanto, a minha tese corresponde a isso que o ministro acabou de dizer. Acho que isso... É que a conclusão do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, eu entendi, é mais ampla do que o voto agora que faz... Não, mas porque envolve, por exemplo, se a demissão não for motivada, a reintegração com pagamentos atrasados. Então, essa é uma matéria que tem que ser discutida até na Justiça do Trabalho. Mas é o que eu disse, né? Exatamente o que eu disse. Nós estamos... Veja só, ministro Toffoli, a minha tese... de julgamento... Mas para efeitos de conclusão, e os colegas todos ficarem esclarecidos, ou seja, a conclusão do voto, então, seria... A conclusão do voto é a seguinte... A conclusão do voto, que é o resumo da posição do ministro Lewandowski, na parte que eu considerei que foi consensual, que houve deliberação do tribunal. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos, por sua natureza de prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga as suas dívidas por precatório, tem o dever de motivar os atos de dispensa de empregados. Isso tal como está na tese do ministro Lewandowski. E depois, também tirado do voto do ministro Lewandowski, eu digo que o dever de motivar não significa processo administrativo com contraditório, mas apenas a apresentação de razões. Isso está no voto do ministro Lewandowski, que, portanto, eu coloquei também na conclusão. São só essas duas teses. Na ST tem que motivar, e a motivação não significa processo administrativo com contraditório. Eu apenas aqui, ministro, se Vossa Excelência me permite, eu não disse em nenhum lugar, Vossa Excelência tem toda a razão,
que é necessário um processo administrativo, aí também amplamente considerado, um processo interno. Eu simplesmente disse que precisa de motivação para evitar perseguições políticas. Ministro, Agora, eu só coloquei porque o embargante diz que embaixo estão exigindo. Não, claro, Vossa Excelência tem razão. Eu não disse isso e talvez isso valesse a pena esclarecer, mas apenas para que esta tese eventualmente possa ser utilizada, claro, com beneplácito do plenário dessa Corte, por empresas públicas e empresas de economia mista, no futuro, eu não me lembro, não me recordo, posso estar errado, ministro Barroso, eu não disse que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos não pode demitir imotivadamente, porque tem alguns benefícios fiscais e tem aí o monopólio das atividades que lhes são próprias, porque isto, de certa maneira, afastaria desta possibilidade ou desta impossibilidade de demitir imotivadamente as demais empresas, porque nós restringiríamos talvez demais a nossa tese às características próprias da ECT. Eu diria, se Vossa Excelência me permitisse, eu manteria apenas aquilo que está na minha própria ementa, que é isto, pelo menos naquela parte que se escreve em letras capitais: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, demissão imotivada de seus empregados, ponto. Impossibilidade, necessidade e motivação da dispensa, RE parcialmente provido, ponto final. E aí, nos demais aspectos, eu rejeitaria. Rejeito os embargos. Tá bem, mas eu acho que era preciso esclarecer, e Vossa Excelência diz isso, eu estou procurando aqui, que não precisa de processo administrativo, basta oferecer os motivos. Pode ser, não, eu também não. É porque a ementa, a proposta de tese que eu faço é a reprodução da tese que prevaleceu no TST e que foi mantida aqui, a de que a ECT, por estas razões, é que tem que motivar. Eu também não brigo por esse aposto. Portanto, podemos dizer, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos não pode demitir sem motivação. Só mais uma última intervenção. Eu também não me oponho ferrenhamente a essa inclusão proposta pelo ministro Barroso. Apenas eu queria dizer que essa expressão processo administrativo é um instituto típico da administração pública direta. Eu nem sei se há um processo administrativo no bojo dos procedimentos da ECT ou de uma empresa pública ou de uma empresa de economia mista. Existem simulacros de procedimentos administrativos, mas processo administrativo é um instituto próprio da administração pública direta. E, portanto, se nós, e digo isso com a devida vênia, se nós incluirmos isto na ementa ou na tese agora proposta, não sei, podemos introduzir, digamos assim, mais um elemento que pode no futuro trazer alguma dúvida, alguma perplexidade. Apenas isso. Eu ficaria... Me perdoe, ministro, Vossa Excelência é um grande especialista na matéria. Eu acho que o processo administrativo existe na administração indireta. Só se dizemos lato sensu, processo administrativo lato sensu. Tanto que o voto do ministro Joaquim Barbosa, porque, como Vossa Excelência tinha votado muito antes, depois o voto do ministro Joaquim Barbosa é que serviu um pouco de fio condutor para a discussão. E ele diz claramente: não creio ser necessário qualquer procedimento assemelhado ao procedimento administrativo disciplinar próprio dos servidores públicos. Exigência dessa natureza poderia colocar em risco a competitividade dessas empresas. E o que está acontecendo, segundo noticia a embargante, é que a Justiça do Trabalho vem exigindo a instauração de processo administrativo com contraditório para fins de demissão. E não foi isso que se decidiu aqui. Está claro aí pontualmente a diferença, já quase convergindo as duas posições. Vamos ouvir os colegas e verificarmos aí o posicionamento, já declarado o voto de rejeição dos embargos pelo ministro Marco Aurélio. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu torno a frisar, nós estamos a julgar processo subjetivo e não objetivo. E quando nos defrontamos com um recurso, nós ficamos jungidos às balizas desse recurso.
o que pede a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E eu ouvi que terceiros não foram admitidos. Outras empresas públicas e outras sociedades de economia mista no processo. Pede simplesmente que o tribunal torne extremo de dúvidas que, havendo um rompimento sem motivação, não fica a empresa obrigada a reintegrar e satisfazer a remuneração do período de afastamento do trabalhador. É a única coisa que é pedida nos embargos declaratórios. Por isso é que eu desprovejo, porque penso que o acórdão formalizado está suficientemente claro quanto ao decidido pelo plenário. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, bem, boa tarde, presidente, ministra Rosa, doutora Raquel, ministros. Eu aqui entendo ambas as preocupações. A preocupação é do ministro Luiz Roberto Barroso, quando traz o seu detalhado voto nos embargos, e a preocupação do ministro Marco Aurélio no que seria, eventualmente, um rejulgamento da causa. Eu tenho a compreensão de que é extremamente perigoso que nós, em embargos de declaração, possamos reescrever teses e reescrever decisões anteriores. E digo isso, com a devida vênia ao ministro Luiz Roberto Barroso, porque se nós verificarmos vários, inúmeros julgamentos, nós vamos verificar também inúmeras razões e motivações em cada um dos votos. Isso pode acabar, e geralmente acarreta, a possibilidade de interpretações diversas e errôneas em relação à conclusão do julgamento que o Supremo Tribunal Federal resolve via reclamação, não via embargos alterando a conclusão. Porque, se assim fosse, cada nova interpretação que fosse dada a partir das nossas decisões, cada problema que surgisse possibilitaria uma readaptação nas teses. E, como eu disse, há um instrumento específico para isso, para verificar se aquela determinada decisão aplicou ou não a tese em repercussão geral vinculante ou a decisão no controle concentrado, e esse instrumento é a reclamação. Ao mesmo tempo, entendo a preocupação do ministro Luiz Roberto Barroso, porque há aqui, principalmente na ementa, há uma contradição em relação ao que efetivamente foi julgado, o que poderia levar, e pelo que narrou o relator está levando, a uma insegurança jurídica. O que foi, a meu ver, o que foi realmente definido no recurso extraordinário pelo tribunal e no voto do então relator, ministro Ricardo Lewandowski, ele várias vezes cita isso. Ele já começa dizendo, no segundo parágrafo do seu voto, a questão central que aqui se debate consiste em saber se a empresa pública ECT tem ou não o dever de motivar formalmente o ato de dispensa de seus empregados. A definição do objeto do que foi julgado está aqui, no voto. Disso, excelência o relator, independentemente, várias vezes isso ocorre aqui, na discussão, nos debates, se ampliar os debates, mas não o objeto a ser tratado. Ao concluir esse objeto, que foi amplamente debatido, no acórdão, o julgamento termina assim: o tribunal deu provimento parcial ao recurso extraordinário para reconhecer a inaplicabilidade do artigo 41 da Constituição Federal e exigir-se a necessidade de motivação para a prática legítima do ato de rescisão unilateral do contrato de trabalho. Esse é o extrato do julgamento. Esse é o dispositivo conjunto do julgamento, independentemente da ementa. Consequentemente, o que definiu o tribunal, e aqui também parece que não há
não há nenhuma dúvida. Primeiro, a inaplicabilidade do artigo 41 da Constituição Federal em relação à hipótese tratada aqui. Não fez marco temporal antes ou depois da emenda 19, não falou se é para outra empresa, não é. Definido o objeto, a inaplicabilidade do artigo 41 aqui, em relação ao caso julgado, a não estabilidade nessas hipóteses. Segundo, considerou legítima a prática do ato de rescisão unilateral do contrato de trabalho nessa hipótese. Então, também não transformou aqui um ato discricionário da administração indireta, no caso da ECT, um ato discricionário que leva em conta conveniência e oportunidade, a discricionariedade da administração em demitir. Não transformou esse ato em um ato vinculado. Consequentemente, já aqui afastou qualquer necessidade, e a teoria do direito administrativo, a teoria geral do direito administrativo, afastou qualquer necessidade de procedimentos administrativos contraditórios, porque ao não transformar o ato administrativo discricionário por considerar legítima a prática do ato de rescisão, ao não transformar em vinculado, não se exige um motivo, e esse motivo, ao ser imputado, esse motivo possibilitaria, por o ato ser vinculado, uma ampla defesa contraditória. Não fez isso. Exigiu algo que é totalmente diferente do motivo do ato vinculado. Ao manter o ato discricionário, exigiu tão somente uma motivação. Ou seja, o ato continua discricionário, o ato continua levando em conta a conveniência e oportunidade, mas, e foi muito bem e longamente ressaltado no voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski, mas para se evitar a quebra do princípio da impessoalidade, para se evitar perseguições políticas, para se evitar falta de razoabilidade, citou Sua Excelência à época também, ECT, posso demitir livremente. Mas vou falar, estou demitindo porque a receita caiu, estou demitindo porque fiz uma readequação geral e estou demitindo os mais modernos. Motiva no sentido de explica, continua discricionário. Por que a motivação? Para eventualmente possibilitar depois judicialmente ou mesmo administrativamente a demonstração do que também é conhecido já há tempos o direito francês, a aplicação da teoria dos motivos determinantes. O ato continua discricionário, mas uma vez que haja motivação, se o ato não corresponder à motivação, se a motivação for falsa, for enganosa, esse ato pode ser anulado a posteriori. Ou seja, o próprio termo colocado no acórdão, necessidade de motivação, deixa claro que é a posteriori eventual anulação. Não tem nada aqui a exigir procedimento administrativo. Então, a meu ver, também não há necessidade de esclarecimento aqui. Mas, e aí vem o problema, meu ver, a ementa principal, vamos dizer assim, em caixa alta, como salientou agora o eminente ministro Ricardo Lewandowski, coloca: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, demissão imotivada de seus empregados, impossibilidade, necessidade de motivação da dispensa. Motivação, aqui não se exige procedimento prévio, procedimento administrativo. Então, aqui corresponde, a meu ver, exatamente ao que constou no acórdão, no resumo do julgamento: reconhecer a inaplicabilidade do artigo 41 e exigir-se a necessidade de motivação para a prática legítima do ato de rescisão unilateral do contrato de trabalho. Os itens 1 e 2 da ementa é que acabam ampliando
colocando a questão temporal do artigo 41, pré e pós-emenda 19, estendendo genericamente a empresas públicas, sociedades de economia mista que prestam serviços públicos, etc. Mas, apesar dessa extensão, fica muito claro, ao meu ver, exatamente pela conclusão do julgamento, e por o que agora ressaltou o ministro Ricardo Lewandowski, é que, caso é da ECT, não se aplica o artigo 41 se exige tão somente motivação para um ato que continua legítimo, então é discricionário, não há nunca necessidade de processo administrativo. Como o próprio relator entendeu, né, manter, reforçar só o início, o próprio relator original, o ministro Ricardo Lewandowski, o início da sua ementa, eu entendo que estaria solucionada a questão de insegurança jurídica ao declararmos que realmente o que constou no dispositivo, o que aqui vale é o início da ementa. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, demissão imotivada de seus empregados, impossibilidade, necessidade de motivação da dispensa. Só isso resolve o problema, é só ECT, não pode a demissão imotivada, continua sendo legítima a dispensa, mas motivada. E essa passaria a ser a tese. Nada mais acho que seja necessário. Então, com essas considerações, se não houver um consenso, né, eu acompanho o ministro Ricardo Lewandowski, tornando isso a declaração aqui para fins de tese. Bom, então, só para entender, eu acho que nós estamos em total consenso aqui. Só vale para a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, tem que ser motivado e não se exige processo administrativo com contraditório. Portanto, agora é só uma questão de como formalizar isso, mas penso que esses sejam 3 pontos de consenso. Acho que podemos... Posso votar antes, presidente? Não, pontos de consenso entre os 3 aqui, entre o ministro Lewandowski, eu mesmo e o exato, o ministro Luiz Roberto. É que a própria exigência, necessidade de motivação e já dispensa da dispensa, o processo administrativamente já não exige procedimento administrativo. Quem assim estiver fazendo, está fazendo por sua conta e risco. Não há necessidade de se especificar, porque não se transformou em ato vinculado. Simplesmente se exigiu motivação para um controle posterior. Vamos continuar na sequência com os votos. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eminentes pares, eminente ministro Luiz Roberto Barroso, relator dos embargos de declaração nesse recurso extraordinário 589998, eu examinei a matéria até porque não participei do julgamento originário do recurso extraordinário e, como todos, fiz o exame o mais verticalizado que me foi possível do que entendi como 6 pontos objeto dos embargos de declaração da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Desses 6 pontos, o eminente ministro relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, não acolhe 3, ou seja, a controvérsia ou eventual consenso desse julgamento colegiado se cinge, bem depreendido o voto de Sua Excelência e dos debates até agora levados a efeito, há 2 obscuridades que teriam sido apontadas, uma em relação ao alcance subjetivo da decisão, se somente a ECT ou não, a segunda, no que diz respeito ao significado desse significante linguístico motivação, e a terceira, a eventual contradição, sobre a qual o eminente ministro Alexandre Moraes vem de se pronunciar no tema atinente à eventual estabilidade que teria sido afirmada numa parte e infirmada na outra. Eu examinei esses 3 pontos, senhor presidente, e vou juntar uma declaração de voto e vou pedir todas as vezes ao ministro Luiz Roberto Barroso. Eu estou desprovendo integralmente os embargos de declaração, estou acompanhando a divergência. Não vou fazer referência a esses 3 aspectos. Eu não verifico a obscuridade apontada no que diz respeito ao alcance subjetivo da decisão. Parece-me incontroverso que o acordo se refere à empresa brasileira de Correios e Telégrafos.
vejo nenhuma controvérsia quanto a isso e, a rigor, não vejo necessidade de esclarecer. Quanto à motivação de dispensa, eu também fui ver o debate em plenário. Aliás, cito na declaração de votos um diálogo entre o ministro César Peluso e o então relator, ministro Ricardo Lewandowski. Eu estou a citar a página 18 do acordo embargado. E o eminente ministro Peluso, portanto, diz: o que a empresa tem é que demonstrar que o fato que ocasionou a demissão corresponde à satisfação de algum interesse público. E, pois que não é ato de vingança, não é ato de perseguição. É isso que o ministro Alexandre acaba, portanto, de dizer, não vejo necessidade de aclarar. E no que diz respeito à contrariedade, não me parece que a garantia de estabilidade tenha sido objeto do recurso e nem foi objeto da deliberação. Portanto, compreendo o alcance da nitidez que o ministro Luiz Roberto Barroso quer dar ao julgado, acho meritório o objetivo, mas peço todas as vênias ao ilustre ministro e meu caríssimo amigo Luiz Roberto Barroso para dissentir e desprover integralmente os embargos de declaração. É como voto, presidente. Contra-se impedida a ministra Rosa Weber, passo a palavra ao ministro Luiz Fux. Senhor presidente, em grande parte eu também estou de acordo. Eu apenas destaco que, a semelhança do ministro Edson Fachin, eu também fui consultar os debates travados. Num dado momento, há uma afirmação nesse sentido. O que nós precisamos apenas é de um procedimento formal e não um processo administrativo. Então, essa questão, eu acho que o ministro Roberto Barroso procurou explicitar, porque a motivação tem de ser veiculada em algum instrumento. Aqui, a ministra Carmen chegou a suscitar a questão da obediência eventual a um contraditório. E aí, então, o relator esclareceu. Não, eu disse clarissimamente no meu voto. O que nós precisamos apenas é de um procedimento formal, não um processo administrativo. O resto das questões, até o ministro Barroso não ingressou nelas, sobre reintegração, sobre pagamento de atrasados, sobre extensão a outras pessoas jurídicas. Então, eu entendi prudente a manifestação do ministro Barroso e o acompanho. Ministro Luiz Fux acompanha o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, minha filha, e peço licença ao egrégio plenário e àqueles que nos ouvem para fazer uma digressão de caráter pessoal, é arquiteta, minimalista, e ela usa uma expressão inglesa chamada less is more, menos é mais. Eu penso que, na confecção das teses, nós temos que ser minimalistas, para evitar qualquer tipo de perplexidade dos jurisdicionados. Se nós acrescentarmos uma série de questões que possam eventualmente ter sido levantadas à látere nos embargos declaratórios, nós vamos criar mais confusão do que esclarecimentos, como é de nosso dever. Eu fico com dificuldades de discordar do eminente ministro Barroso, que é um gentleman, e me consultou várias vezes, apontou, inclusive, no meu voto, um ponto em que eu teria feito menção à característica especialíssima da empresa de Correios e Telégrafos, mas eu penso, com toda sinceridade, que já avancei no sentido de concordar com o ministro Barroso, de cingir a tese, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E acho... Já estou satisfeito. Já estou colocando da forma minimalista que Vossa Excelência propõe. Então, acho que é isso. Então, porque Vossa Excelência... Estou redigindo aqui. Está bem. Estou Então, redigindo. eu estou... Agora, se for ponto. rejeitar integralmente ou parcialmente, não importa. O que importa é dizer que a tese cinge a empresa de Correios e Telégrafos. Eu acho, para rejeitar ou acolher, é menos importante do que fixar a tese. Fixada a tese, a gente Vamos só verificar antes, ministro relator, se chegamos a 6 votos. Senhor presidente, só uma indagação ao relator anterior, porque o ministro Lewandowski, pois não. Ao acompanhar Sua Excelência, eu entendi, e foi a preocupação que coloquei de início, que no embargos nós não iríamos substituir uma tese pela outra, que só pegaríamos e reforçaríamos essa é a minha proposta, o início da ementa. Só aquilo que já consta na minha ementa.
Mas é claro que eu estou me dirigindo no sentido dos esclarecimentos, enfim, que o ministro Barroso quer dar no sentido da restrição. Veja uma ideia, seguindo o que Vossa Excelência propõe. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão dos seus empregados. Que é o começo da sua emenda, eu só coloquei o ato formal. Pode ser. Porque aí ato formal não é processo administrativo, mas tem que documentar, tem que formalizar. Vamos só verificar se chegamos a um número certo necessário para eventual acolhimento e aí discutimos a tese. Ministro Gilmar Mendes. Eu estou pedindo ver ao ministro Barroso, eu estou acompanhando a manifestação do ministro Lewandowski. Agora, quer dizer, eu acho que os pontos de contrato existem, né? Mas a mim me parece que é mais precisa a colocação agora do ministro Lewandowski, explicitada pelo ministro Alexandre. Nós temos 5 votos no sentido de acolher os embargos para fixar a tese mais restritiva, uma mais ampla, que é a do ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhado pelo ministro Fux, uma mais minimalista, que é do próprio relator originário. 2 votos pela rejeição dos embargos, o ministro Marco Aurélio e o ministro Edson Fachin. Eu entendo que realmente é o caso de termos uma tese mais minimalista. O ministro Marco Aurélio, sempre atentíssimo, como só acontecer a Sua Excelência, o nosso vice-decano, lembrou que houve a fixação de tese por sessão administrativa. E essa sessão foi a seguinte, foi a sessão, nos termos do item 2 da ata da 12ª sessão administrativa do STF, realizada em 9 de dezembro de 2015. Por quê? Porque havia, senhoras e senhores ministros, vários casos julgados, inclusive com trânsito em julgado, sem tese fixada. E se deliberou administrativamente que os relatores que ficaram vencedores para o acordo, redatores do acordo ou vencedores na proposição, elaborassem tese, foi criada uma comissão. No caso específico, a tese que foi apresentada em sessão administrativa e não jurisdicional, e aqui no caso não houve trânsito em julgado, foi a seguinte: os empregados públicos das empresas públicas de sociedade de economia mista não fazem jus à estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal, mas sua dispensa deve ser motivada. Muito bem lembrou o ministro Marco Aurélio. Daí, Sua Excelência não vê razão para acolhimento dos embargos. Eu entendo que é possível acolher os embargos, uma vez que esta tese, com a devida vênia do eminente ministro Marco Aurélio, e pelos fundamentos na rejeição que o acompanhou o ministro Luiz Edson Fachin, porque houve embargos e nós estamos ainda julgando o acórdão na sessão jurisdicional. Por isso eu vou pedir vênia acolher para fixar a tese minimalista. Eu penso que não seria difícil chegarmos a um consenso em relação à maioria que se formou no sentido de fixar a tese minimalista. Pois não. Um consenso meu e do ministro Lewandowski, que submeta aos demais, seria o seguinte: a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ST, tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados. Aqueles que acolhem os embargos estão de acordo com essa tese? Ministro Alexandre? Eu acompanho o ministro Ricardo. Se o ministro Ricardo for refluir, eu repenso. Na verdade, é a minha tese com outras palavras. O ministro Barroso, eu coloquei necessidade de motivação. Sua Excelência reforça dizendo que essa motivação ela deve vir expressa num ato formal. Não, mas é íncito da motivação do ato administrativo um ato formal. Não pode ser de boca, né? Eu me limitei a colocar em linguagem corrida o que estava em forma de ementa. Então, o ministro Lewandowski colocou: empresa brasileira de Correios e Telégrafo, demissão imotivada de seus empregados, impossibilidade, necessidade de motivação da dispensa. Eu coloquei: a empresa brasileira de Correios e Telégrafos tem o dever jurídico de motivar a dispensa dos seus empregados. Só coloquei numa frase, porque está quebrado em forma de ementa. E acrescentei a questão do ato formal, que ato formal não é processo administrativo, mas o ministro Lewandowski usa essa expressão no seu voto. Ato formal. Ato formal. Senhor presidente, eu penso o seguinte:
Convencer, etimologicamente, significa vencer juntos. Então, eu estou convencido, vamos vencer juntos, vamos adotar essa tese comum, não há problema nenhum. Agora, para efeitos de proclamação, definimos a tese em 6 votos suficientes para fixação da tese, uma vez que não se trata de modulação. Não precisa modular. Não é necessário modulação, é só acolher os embargos para fixar a tese. Mas, Vossa Excelência, na conclusão do voto, Vossa Excelência avançava para outros pontos com os quais eu vejo que não se pôs concorde nem o ministro Ricardo Lewandowski, nem o ministro Alexandre de Moraes. Eu pergunto se Vossa Excelência reajustaria para, na conclusão, ficar apenas o acolhimento à tese e esses outros elementos ficariam como obter dictum do voto. E rejeita-se os embargos, porque isso são matérias que devem ser discutidas, se Vossa Excelência não me importa que seja. Na primeira instância ou são coisas que eu acho que todos estão de acordo, mas eu não preciso colocar isso no dispositivo. Exatamente, a minha sugestão seria essa, uma vez que o ministro Ricardo Lewandowski procurou vencer com... Mas o ministro Lewandowski não defende que tem estabilidade, que é o que eu esclareço para dizer que não tem. O ministro Lewandowski... Então ficaria como obter dictum ao longo do voto, mas não na conclusão do voto de Vossa Excelência. Está certo. Está bem? Tá certo. Então eu proclamaria que, por maioria, foram acolhidos os embargos de declaração para fixar a seguinte tese. Eu pediria, então, que fizesse a leitura, eminente relator. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, _ST, tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados. No mais, foram rejeitados os embargos. Vencidos os ministros Marco Aurélio e Luiz Edson Fachin, que rejeitavam integralmente os embargos de declaração, desproviam os embargos de declaração. Presidente, eu peço a juntada de voto. O ministro Marco Aurélio fará a juntada de voto e também proclamo que esta tese substitui aquela fixada na sessão administrativa, na 12ª sessão administrativa realizada em 9 de dezembro de 2015, e peço à Secretaria que depois providencie no sistema a substituição da tese de imediato. Vamos passar as listas agora, como havia feito referência, começando pela antiguidade, ministro Marco Aurélio. Lista número 1 de Vossa Excelência, o eminente ministro Marco Aurélio admite as ações diretas de inconstitucionalidade números 3.500, 4.314, 4.715, 5.370 e 5.832 e julga procedentes os pedidos nelas veiculados. São todos casos de jurisprudência. Sim. Pergunto se estão todos de acordo. Não havendo divergência, ações julgadas procedentes. Eu me encontro impedido no item 5, então registro que nesse item presidiu o ministro Luiz Fux. Presidente, pois não. Eu tenho declaração de suspeição em 2 das listas do ministro Marco Aurélio. Esta era a lista número 1. Perdão. Então, peraí, a lista 1 de 10/10, na ADI 3.500, é a primeira. Então, consigno que no item 1, ação direta de inconstitucionalidade 3.500, encontra-se, não participa o ministro Luiz Roberto Barroso. Há quórum suficiente, então a proclamação do resultado se mantém. E na 4.314 da mesma forma, presidente? É o item 2. É isso. Também registra-se a suspeição de Sua Excelência neste item. Também havendo quórum suficiente, a proclamação se mantém com o registro da suspeição do ministro Luiz Roberto Barroso. E no item 5, consta como presidência o ministro Luiz Fux, porque eu me encontrava impedido. Agora, a lista número 2 de relatoria do ministro Marco Aurélio. Também são ações diretas de inconstitucionalidade, números 3894 e 4759, que Sua Excelência julga procedente os pedidos nela veiculados. Alguma divergência? Não havendo, proclamo este sendo o resultado à unanimidade. Na lista número 3, eu vou chamar só o item 1. No item 2, a pedido de sustentação oral, ficará para o dia de amanhã. No item 1,
Ação direta da inconstitucionalidade 3480, Distrito Federal, requerente Procuradoria-Geral da República, interessado Câmara Legislativa do DF, Sua Excelência admite a ação direta de inconstitucionalidade e julga procedente o pedido nela veiculado. Há alguma divergência? Não havendo, é esta a proclamação. À unanimidade. Lista número 4 de relatoria do ministro Marco Aurélio, de 10 de outubro de 2018. Ação direta de inconstitucionalidade 3185 do Espírito Santo. Sua Excelência admite parcialmente a ação direta de inconstitucionalidade número 3185 e julga procedente os pedidos nela veiculados, declarando a inconstitucionalidade do artigo 38 e do anexo 6 da Lei Complementar 233, de 19 de abril de 2002, e da primeira parte do artigo 7º e do anexo 1 da Lei Complementar número 279, de 29 de dezembro de 2003, ambas do Estado do Espírito Santo, no ponto em que revelam como de confiança os cargos de supervisor de segurança e motorista de gabinete 2. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, é esta a proclamação à unanimidade. Lista número 5 de relatoria do ministro Marco Aurélio, de 10 de outubro de 2018. Ação direta de inconstitucionalidade 5767 do Ceará. Sua Excelência admite a ação direta de inconstitucionalidade e julga procedente, declarando a inconstitucionalidade do artigo 2º da emenda de número 59 à Constituição do Estado do Ceará. Não havendo divergência, é esta a proclamação à unanimidade. Então, no item 2. Na lista número 6, de 10 de outubro de 2018, estão impedidos eu próprio e o ministro Luiz Roberto Barroso. Portanto, não haverá quórum para julgar esse item 2. Então, fica retirado da lista número 6, de 10 de 10 de 2018, o seguinte feito: embargo de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 4227 do Distrito Federal. Nesta lista, portanto, teremos apenas um feito. Trata-se dos embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 2669, o item 1, de relatoria do ministro Marco Aurélio. Sua Excelência desproveu os embargos. Não havendo divergência, é esta a proclamação à unanimidade. Deixa a minha por último. O item 2 da lista número 6. Não havia quórum, né? O item 1 foi julgado. Assim. Ministro Luiz Fux, lista número 2, de 10 de outubro de 2018. São embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no RE com agravo 947693, Rio Grande do Sul. Vossa Excelência está desprovendo os embargos de divergência. Não havendo divergência, é a 2. Se não houver divergência, é esta a proclamação. Desprovidos os embargos de divergência, decisão unânime. Na lista 1 tem sustentação oral, Vossa Excelência vai... Isso. A lista número 1 não será chamada hoje. Ministro Edson Fachin. Arguição de descumprimento de preceito fundamental 425, procedente do Distrito Federal. Trata-se de arguição que Vossa Excelência julga prejudicada. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo divergência, é esta a proclamação, decisão unânime. Ministro Alexandre de Moraes. Lista 23, de 18 de abril de 2018. Lista que se encontrava no plenário virtual e houve pedido de destaque por parte do ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu tive cuidado de enviar meu voto divergente à Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, com bastante antecipação. Eu não sei se Sua Excelência quer julgá-lo agora ou quer deixar para mais tarde. Vamos deixar então essa lista. É uma questão, eu tenho voto também escrito, pequeno, curto, que eu distribuiria aos colegas, mas eu deixo Sua Excelência à vontade para... Presidente. Sim. Pois não. Aqui, eu não reconheci no enunciado do TST que, em verdade, ele só repete a própria CLT, acaba repetindo os termos da CLT, não reconheci nele o substrato normativo necessário para que houvesse uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. E, com base nisso,
Negou o segmento. Eu neguei o segmento à arguição e ao agravo regimental. Mas, nessa hipótese, exatamente, esse enunciado 450 não tem, ao meu ver, o substrato normativo. Eu mantenho. Eu conheço do agravo regimental, só que mantenho a decisão pelo desprovimento. Ministro Ricardo Senhor presidente, eu distribuo o voto, eu divirjo com o devido respeito, trago aqui precedentes da Corte em que é possível, em determinadas situações, o manejo de ADPFs contra súmulas, quando elas enunciam preceitos gerais e abstratos, como se norma legislativa fosse. E aqui o ataque seria a norma, a súmula 450 do TST, que tem o seguinte enunciado: é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no artigo 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 do mesmo de forma legal. Já estou aqui no final do meu voto e digo, no que toca ao princípio da subsidiariedade, também tendo atendido o requisito jurisprudencial, que antes eu enunciei, uma vez que não há instrumento processual capaz de impugnar ações e recursos que serão obstados com base em preceito impositivo no âmbito da justiça trabalhista. Desse modo, entendo viável o uso da DPF como meio idôneo para controle concentrado de constitucionalidade, atacar ato do poder público que tem gerado controvérsia judicial relevante. Então, minha divergência com o ministro Alexandre Moraes, sempre respeitosa nesse sentido. Entendo que, neste caso, tendo em conta o teor mesmo da súmula 450 TSE, eu daria provimento ao agravo para que seja processada a ação, porque tem realmente gerado grande controvérsia esta matéria e é um enunciado de caráter genérico e abstrato. Ministro relator. Só para deixar claro, em tese, também entendo que os enunciados, as súmulas do TST podem, tanto que julgamos recentemente a 331. Nesse caso, acho que simplesmente é uma consolidação dos próprios dispositivos legais que não tem um caráter normativo primário que possibilitaria a DPF. Se em todos os casos, todas as súmulas, nós aceitarmos algo que é subsidiaríssimo, que é a DPF, aí nós, ao meu ver, estaríamos desvirtuando a ideia da DPF. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eu examinei a matéria e cheguei à mesma conclusão do eminente ministro relator, pedindo vênia a divergência. Acompanhe o ministro Alexandre de Moraes. Ministro Luiz Roberto. Também eu, presidente, pedindo todas as vênias. Da mesma forma, presidente, acompanho o eminente relator. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, também acompanho o ministro Ricardo Lewandowski, à medida, inclusive... Não, o relator... Até agora não foi acompanhado. Até agora não foi acompanhado. Que Vossa Excelência também acompanha... Acompanha a divergência. Porque o voto é calcado no voto meu e eu também. Estou de acordo. Ministro Gilmar Mendes. Eu vou pedir vênia ao ministro Alexandre para acompanhar o voto do ministro Lewandowski. Nós temos vários precedentes nesse sentido, no sentido do cabimento. O próprio ministro Alexandre lembrou o caso da súmula da ADPF. 324 da terceirização. E temos também vários outros casos em que se usa, se aceita a ADPF para impugnar bloco de decisões judiciais contraditórias com o escopo de uniformizar a jurisprudência. O ministro Lewandowski mostrou que aqui também há essa perplexidade. Eu cito a ADPF 324, que já referida, da terceirização, do ministro Barroso, a ADPF 33, da minha relatoria, a ADPF 144, da relatoria do ministro Celso de Mello, a ADPF 54, da relatoria do ministro Marco Aurélio, a ADPF 152, da minha relatoria, a 323, também da minha relatoria, todos os casos, portanto, em que, de fato, se reconheceu a possibilidade ou a admissibilidade da ADPF nessa quadra, tendo em vista a divergência, que às vezes está consolidada, as mais das vezes, numa súmula, né, que pode eventualmente discrepar até do nosso entendimento, como nós vimos no debate
travado sobre a terceirização. Ministro Acompanho, portanto, o voto do... Divergência. Presidente, cabe definir se o Tribunal Superior do Trabalho introduziu no cenário normativo uma disposição nova, ou seja, se editou um verbete de súmula que consubstancia um ato abstrato autônomo, normativo abstrato autônomo. E, para mim, a resposta é positiva. Por que é positiva? Porque a dobra alusiva às férias diz respeito à concessão fora da época devida. O artigo 145, ao prever a necessidade de satisfação do valor respectivo 2 dias antes do início do gozo das férias, não cogita de sanção. E aí estendeu-se a sanção alusiva à concessão fora da época própria do 137 da Consolidação das Leis do Trabalho para essa situação jurídica, aditando-se o 145 da Consolidação das Leis do Trabalho. Por isso, peço vênia ao relator para acompanhar a divergência. Pois bem, eu vou pedir vista do feito. E os debates aqui mostram, mais uma vez, que o fato dos processos serem colocados e lançados em lista virtual não significa que não há debate sobre eles. Há um estudo de todos os colegas, de todos nós, e quando há divergência é trazido, o debate é feito. Tanto que temos, nesse caso, 4 votos em um sentido, 4 votos em outro, e eu peço vista. Então, proclamo na lista... E a pergunta é essa: sem o verbete, haverá pela CLT, uma vez não satisfeita a remuneração alusiva às férias 2 dias antes do gozo, haverá a dobra? Não. Haverá ante o verbete. Senhor presidente, só fazer um registro, nem fundamentei, achei que era uma questão, né, que a súmula do TST traduz uma interpretação que foi reiterada em inúmeros precedentes a partir de uma visão sistemática da legislação infraconstitucional. De qualquer sorte, embora respeitabilíssimas as compreensões contrárias, eu sempre reafirmo, parece-me que toda a súmula ela tem que ser interpretada à luz dos seus precedentes. E esses precedentes explicitam essas razões. Às vezes, apenas o enunciado normativo pode ensejar alguma compreensão que não é exatamente a que foi refletida naqueles inúmeros julgados que originaram a súmula. Só o registro, presidente. Agradeço. Pois sim. Então, lista 23, 18 de abril de 2018, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, com um único feito, agravo regimental na arguição de descumprimento de preceito fundamental 501, Santa Catarina. Após o voto do relator, no sentido de manter a decisão com a negativa de seguimento ao ADPF 501, e negar provimento ao agravo, no que foi acompanhado pelos ministros Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber, e do voto divergente apresentado pelo ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de dar provimento ao agravo regimental para permitir o prosseguimento e a sequência e o processamento da ADPF, no que foi acompanhado pelo ministro Luiz Fux, pelo ministro Gilmar Mendes e pelo ministro Marco Aurélio, pediu vista ao ministro presidente. Ministro Alexandre de Moraes, lista número 3, de 27 de setembro de 2018. Processo com um feito, ação direta de inconstitucionalidade 23, Distrito Federal. Vossa Excelência julga parcialmente procedente a presente ação direta para fixar a interpretação de que o direito de incorporação do percentual de 11,98, garantido por decisão do Conselho de Administração do Superior Tribunal de Justiça, tem validade temporal limitada ao mês de julho de 2002, quando entrou em vigor a Lei Federal 10.475 de 2002, que proveu significativa reestruturação dos padrões remuneratórios dos servidores do Judiciário Federal. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, é esta a proclamação do resultado à unanimidade. Lista número 4, de 27 de setembro de 2018, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, também com um único feito, ação direta da inconstitucionalidade 2605, procedendo do Distrito Federal. Sua Excelência conhece parcialmente da ação direta da inconstitucionalidade e, na parte conhecida, julga-a improcedente. Pergunto se há alguma divergência.
Não havendo, proclamo que este é o resultado da unanimidade, estando impedido neste feito o ministro Gilmar Mendes. Última lista que chamo é de minha relatoria, lista número 1, de 10 de outubro de 2018, com uma única ação, ação direta de inconstitucionalidade 2898, procedente do Distrito Federal. A ação direta que eu estou julgando improcedente. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, é esta a proclamação à unanimidade. Agora, eu estando impedido, eu pediria ao ministro Luiz Fux que assumisse a presidência. Mas depois Vossa Excelência encerra e vamos para o intervalo. Tem uma AO que eu... Sim, é essa, lista número 2. É que eu estou impedido. Eu também reafirmo impedimento. Como é a AO, com 6 é possível julgar. Depois vamos para o intervalo. Está bem, seguro. Então, vou chamar a julgamento. Ação originária 1789 de São Paulo, relatoria ministro Luiz Roberto Barroso, impedidos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, autora Adriana Borges Carvalho, Real Conselho Nacional de Justiça. Há sustentação? Não havendo sustentação oral, passo a palavra a Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso. Presidente, eu aqui estou julgando procedente um pedido para anular uma decisão do Conselho Nacional de Justiça e restaurar um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que definiu critérios para o estabelecimento da antiguidade na entrância. Se não houver nenhuma divergência, eu não preciso ler o voto ou a ementa. Se houver, eu me pronuncio de forma mais analítica. Já foi distribuído o voto e a ementa. Há alguma divergência? Não havendo divergência, eu proclamo o resultado. Ação originária julgada procedente nos termos do voto do relator. Então, atento ao pedido do ministro Dias Toffoli, eu vou suspender a sessão pelo tempo regimental e depois ele assume.